Olá a todos e a todas, eu me chamo Dejane Assunção, estou aqui na qualidade de licenciando em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, Campus Pirenópolis. Nesta atividade, eu trago uma proposta de ensino para a língua portuguesa, anos iniciais do ensino fundamental. Bom, então vamos dar início. Eu vou mostrar aqui a minha apresentação no Canva, como vocês podem ver. Vou só iniciar aqui o modo tela cheia para a gente começar a apresentação. O título dessa apresentação é Proposta de Ensino de Língua Portuguesa. Aqui embaixo estão os meus contatos, que vocês podem acessar através do canal ou simplesmente indo direto, que é joaodejane@gmail.com, que é um e-mail padrão, e o meu nickname do Instagram, que é Dejane Assunção. Então vamos lá. Olha, o nível de ensino dessa proposta que eu preparei aqui para vocês é o ensino fundamental anos iniciais. Vocês podem adaptar para outras séries, para outros níveis de ensino. O componente curricular é de língua portuguesa, literatura infantil. Eu trago um trabalho de língua portuguesa, mas com aspectos da literatura, voltado para o ensino de literatura. Bom, introdução. Antes de apresentarmos nossa proposta de ensino, entendemos ser necessário explicitar qual a concepção que temos acerca do papel do professor de língua portuguesa. Aí a gente tem que se amparar nas referências sobre o assunto. Eu trago aqui Irandé Antunes, que diz que, primeiramente, para compreendermos a escola como um ambiente conexo às interações sociais que ocorrem no cotidiano dos sujeitos. Dessa forma, a escola deve naturalmente ter a pretensão de aplicar os usos sociais da língua a partir das relações estabelecidas na linguagem do dia a dia, isto é, na vida das pessoas. O que o autor está querendo dizer? Que a gente, ao trabalhar a língua portuguesa, ao trabalhar os diversos tipos de linguagens, a gente tem que fazer uma relação com o cotidiano real das pessoas, com o cotidiano real das crianças, dos professores, do entorno educacional, seja a família, a comunidade, as instâncias sociais que circundam e assim por diante. Ou seja, é um conhecimento voltado para a realidade social. Para Antunes, constitui-se como meta, finalidade e objetivo último do ensino de português, a ampliação da competência comunicativa do aluno para falar, ouvir, ler e escrever textos fluentes, adequados e socialmente relevantes. Isso quer dizer que o estudo do português em geral, independente do nível de ensino, deve ser voltado à construção e compreensão de textos em diferentes linguagens que façam sentido ao educando na aquisição de habilidades que lhe convém. É aquilo que eu acabei de falar no slide anterior. A gente tem que traçar um ensino voltado para a realidade e para a aplicação prática, seja no mundo social ou no mundo do trabalho especificamente. A partir disso, conforme orienta Antunes, faremos uma proposta para o desenvolvimento das habilidades de falar e ouvir os alunos com a intervenção do professor. Vale lembrar que a atividade de ouvir constitui a parte da competência comunicativa dos falantes, uma vez que implica um exercício de ativa interpretação, tal como acontece com o leitor em relação à escrita. Bom, trago aqui a justificativa da proposta. Iremos trabalhar o ensino da língua portuguesa a partir do contato com os contos de fada, especificamente o conto João e o Pé de Feijão, um conto bastante popular e muito conhecido principalmente no meio infantil. Este gênero literário é uma variação do conto popular, também denominado de fábula, e eles partilham, assim, o fato de ser uma narrativa curta, transmitida oralmente e onde o personagem protagonista enfrenta grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal. Os contos de fadas possuem muitas versões que variam com o contexto histórico do autor da versão, do público-alvo a que ele se destina e da linguagem e suporte midiático utilizados para contá-los. Porém, embora se altere a forma que a narrativa se desenvolve, a estrutura conceitual e original do conto sempre se mantém. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, por mais que eu apresente a história de João e o Pé de Feijão de formas diferentes, uma estrutura conceitual básica da história da narrativa, ela tem que se manter. Porém, ela pode ir se alterando de acordo com o suporte, de acordo com a época em que está sendo exibido. E é isso que eu quero mostrar nessa atividade. Nesse sentido, para a educação, o professor, ao utilizar a literatura, tem por missão criar um clima de introspecção e condições de diálogo para que, em torno de cada texto, possam ser tecidas as vozes, as experiências e as particularidades de cada criança, de cada jovem, de carne e osso, com seu nome e sua história. Bem, nesta proposta, buscaremos alcançar as seguintes habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. E estas habilidades são as formas de atingir os objetivos da base. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão tendo acesso a esse vídeo, pelo menos já deva ter acessado a BNCC e já deva entender como é formada a linguagem das habilidades, das siglas que estão aqui dispostas. Então, eu não vou me ater a isso.
Eu vou apenas explicar cada uma dessas habilidades. Bom, foram escolhidas duas, que é identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente, a casa, a rua, a comunidade, a escola, o bairro, enfim, as outras instâncias sociais, como a igreja, e nas mídias impressas de massa digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a que se destinam. A outra habilidade é reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. O lúdico, que a gente tanto fala na educação, é o prazer por brincar, o aprender brincando. Os objetivos do trabalho trazidos aqui na proposta são: o objetivo geral será dialogar acerca do conto João e o Pé de Feijão a partir de sua representação em 3 linguagens midiáticas: textual, escrita, sonora e audiovisual, observando atentamente as suas características para depois produzir coletivamente uma nova e original versão a partir da narrativa original. Ou seja, a gente vai primeiro ter acesso a algumas histórias em 3 linguagens diferentes, para depois fazer com que os alunos produzam a sua própria história, a partir da escuta atenta dessas primeiras obras apresentadas e depois a partir da sua expressão comunicativa e criatividade. Como objetivos específicos, tem-se a reconstrução das condições da produção e recepção de textos da língua portuguesa, o desenvolvimento da sensorialidade, que é a imaginação e o pensamento criativo, é a criação de imagens mentais a partir da escuta, e o estímulo à expressão comunicativa e à escuta atenta, e, claro, a formação do leitor literário. Recursos materiais utilizados. Esses recursos são o que eu proponho a utilizar com base nas experiências que eu já tive na educação, porém, podem ser adaptados aos recursos que os professores têm acesso, porque a gente sabe que toda proposta que a gente traz para a educação tem que ser adequada ao contexto social, cultural e econômico de cada região, de cada lugar, de cada escola. Eu trago aqui uma proposta que se baseia no uso do notebook com acesso à internet, Wi-Fi ou a cabo. Uma caixa de som pequena com tecnologia Bluetooth. Se não tiver tecnologia Bluetooth, pode utilizar o pendrive, mas eu tenho acesso a essa tecnologia, então ok. Smartphone com gravador de voz. Smartphones são bastante populares, principalmente entre os jovens e hoje muito forte também entre as crianças, então quase todo mundo tem acesso a isso. Software de edição digital de áudio, Audacity. Eu trouxe o Audacity, mas pode ser utilizado outro software de áudio. Não importa, pode ser utilizado até aplicativo. Essa é a forma que eu tenho de trabalhar, por já ter um conhecimento sobre esses materiais. Metodologia. Agora a gente vai mostrar para vocês como a atividade deve ser realizada. Bom, os procedimentos baseados na dinâmica da história coletiva, que é o trabalho que a gente traz aqui, o título dessa proposta, é descrito em minha dissertação de mestrado em educação, que é Silva 2020. É um trabalho de mestrado que eu fiz na Universidade Federal da Paraíba. E eu me baseei em uma atividade semelhante a essa, análoga a esta. Bom, no momento 1, com as crianças acomodadas confortavelmente no chão da sala de aula, faremos uma roda de leitura em torno da contação da história de João e o Pé de Feijão, a partir da adaptação de Joseph Jacobs. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês baixar. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho. Esse livro aqui, ó, que a gente pode baixar de forma rápida e prática. Essa é a primeira linguagem, textual escrita. Será um momento de ambientação acerca das características gerais do conto e o estímulo à criação mental dos personagens. Depois, no momento 2, utilizaremos um notebook conectado via tecnologia sem fio Bluetooth a uma caixa de som pequena para reproduzir para as crianças o conto João e o Pé de Feijão a partir do audiolivro na voz de Grace Neres. Esta apresentação desse texto oral é a fim de despertar a noção de sensorialidade por meio da interação apenas sonora. E agora a gente vai ao estímulo da criação de imagens mentais, a nossa imaginação, mas agora fundamentada no som, ambientadas pela sonoridade e do pensamento criativo, a associação com relações pessoais já pré-existentes. Agora já tomando como referência, claro, a primeira versão textual escrita. No momento 3, assistiremos o episódio Pica-Pau e o Pé de Feijão. Com o referencial da imagem visual, agora as crianças poderão estabelecer relações com as suas criações anteriormente mentais. Além disso, poderão observar a construção de uma nova perspectiva e o contexto da mesma narrativa literária, mas agora adaptada ao humor e à sátira característico da animação Pica-Pau. Isso serve para quê, gente? Para mostrar como um texto se adapta aos interesses daquele que o recria. Ou seja, ele pode se adaptar a diversas linguagens de diversas formas.
Como momento 4, após feitas essas exibições, dialogaremos sobre a importância do texto literário e da sua capacidade de adaptação a diversas finalidades que envolvem a criatividade, a emoção e a criação de contextos diversos. No momento 5, iniciaremos a produção coletiva da nossa própria versão, baseada no conto de João e o Pé de Feijão. A atividade iniciará com uma criança utilizando o gravador de voz do smartphone para propor uma narrativa oral motivada pelo início do conto. Porém, ele terá que recriar um fato novo que não foi apresentado nem no conto escrito, nem no audiolivro e nem no episódio do Pica-Pau. Ou seja, ele vai ter que manter a estrutura base conceitual da linguagem, mas sem copiar necessariamente o que ele já trabalhou nas três versões anteriores. Em sequência, o professor indicará uma outra criança para passar o smartphone e continuará a história, dando vida aos personagens e seus feitos, descrevendo ambientes e sensações. Isso será feito até que todos da sala participem. Os critérios de tempo para cada criança falar vão ser condicionados ao julgamento do professor. Essa continuação tem que ser baseada no que a primeira criança já falou, mas tem que ser uma nova criação, mantendo sempre a estrutura conceitual da narrativa original. No momento 6, com os alunos agora observando, o professor utilizará rapidamente o software gratuito de manuseio de áudio Audacity. Vocês podem utilizar outro software, como eu já falei. Esse é porque eu tenho maior proximidade e tenho acesso a essa tecnologia. Ele vai unir o professor à sequência de áudios de uma forma lógica e recortando intervalos entre a construção das falas. Ou seja, aquele momento que o aluno parou para imaginar, que o aluno sentiu vergonha, sentiu intimidado, o professor corta para botar na produção, une todas essas falas que sejam mais importantes e vai ambientando com efeitos sonoros. Isso pode ser feito, é claro, em uma aula, dependendo da sua habilidade de manuseio, ou pode ser feito em diferentes aulas. Mas o importante é que você consiga mostrar isso, como a comunicação ela pode ser manipulável e adaptável aos interesses daquele que produz o texto e a linguagem. No momento 7, após a breve edição, o professor irá salvar o arquivo de áudio e reproduzir para todas as crianças poderem observar atentamente a sua criação, a sua história coletiva. No momento 8, será feita uma roda novamente de diálogo para analisar quais os benefícios e dificuldades de realizar a história coletiva, e é aí onde a gente pode trabalhar as questões da linguagem, as questões de ouvir, de se expressar e de entender os conceitos da língua portuguesa. E também será papel do professor mostrar que a atividade serve para estimular o exercício da fala e desenvolvimento da imaginação e do pensamento criativo, atuando como meio de estimular a escuta atenta, a expressão comunicativa, a interação e a capacidade de trabalhar em coletividade. Ou seja, a gente tem essas várias competências que a gente pode traduzir no texto da BNCC, mas pensada numa relação com a língua portuguesa e especificamente com o conteúdo da literatura infantil. As ferramentas de avaliação, após todo esse processo, para a gente compreender o aproveitamento do aluno são: se a criança conseguiu localizar informações explícitas no gênero conto, se a criança conseguiu descrever personagens, objetos, situações, fenômenos, acontecimentos, etc. E interpretar as descrições correspondentes àquele determinado texto, se a criança conseguiu aplicar relações já estabelecidas anteriormente ou conhecimentos já construídos a contextos e situações diferentes, ou seja, se ela conseguiu relacionar essa atividade de língua portuguesa com o seu cotidiano. Se a criança participou ativamente da história coletiva, se a criança soube trabalhar em equipe, se ela soube dar sequência à aula, se ela soube dar sequência à história coletiva, ou seja, se ela trabalhou em coletividade. As referências estão aí: Antunes, a BNCC, Yolanda Reis e a minha dissertação, que eu também vou deixar o link, porque lá tem várias atividades como essa e todo o processo constitutivo de trabalho com uma produção sonora. E é isso. Muito obrigado, espero ter ajudado a vocês, sejam professores, sejam alunos de pedagogia ou todos os interessados na temática da educação. Espero que todos estejam se cuidando, fiquem bem, logo retomaremos a nossa vida normal. Um abraço para todos e é isso aí.